Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Você, com certeza, já leu sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a ação violenta e as ações de extermínio do exército de Hitler. Mas você já parou para ler um pouco sobre o cerco a Leningrado? Mês de janeiro completou 78 anos do cerco à cidade de Leningrado, hoje São Petersburgo. Em instantes, nós iremos conversar um pouco sobre a, a reação e a resistência dos soviéticos ao ataque, ao cerco do exército de Hitler à cidade de Leningrado. Mas outros assuntos também nós iremos conversar um pouco sobre o pensamento de Stalin, sobre o trotskismo e como está a Rússia hoje. Uma entrevista muito especial. O entrevistado de hoje é Cristiano Alves. Cristiano é tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Politic Expert, bacharelando em Relações Internacionais, recriador histórico e pesquisador de assuntos russos e da Segunda Guerra Mundial. Cristiano, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso canal e revê-lo depois de tanto tempo, a gente só tendo contatos através das redes sociais. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Lemuel. Para mim é uma grande honra estar aqui no seu canal, estar dando essa entrevista, um canal que é acessado por pessoas de todo o Brasil para falar deste evento tão importante. Eu, neste momento, estou utilizando esse uniforme, que é um uniforme histórico, um uniforme da Segunda Guerra Mundial, que eu adquiri quando morava em São Petersburgo, e que faz uma referência a um evento grandioso hoje. Evento grandioso hoje que, graças à tecnologia, inclusive é realizado online, quando diferentes pessoas de diferentes países, Rússia, Israel, eu, como único representante do Brasil, se reúnem para homenagear aqueles que foram vítimas do Holocausto de judeus e também do bloqueio de Leningrado, uma data que hoje historiadores, pesquisadores, inclusive lutam para que seja reconhecido não apenas como um crime contra a humanidade, mas como um ato de genocídio consciente praticado pela Alemanha nazista contra a população civil da cidade. Cristiano, já que nós estamos falando sobre os 78 anos do cerco a Leningrado, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre essa questão. Qual o objetivo de Hitler e por que ele escolheu Leningrado para o cerco? A cidade de Leningrado era a maior cidade industrial da antiga União Soviética, ou seja, nós podemos nos referir tranquilamente à cidade como sendo o seu coração industrial. Moscou era uma capital política, havia grandes cidades como Kiev, como tantas outras, mas era em Leningrado que estavam concentradas as principais indústrias do país. Só para se ter uma ideia, um dos carros de combate, popularmente conhecido no Brasil como tanque, mais produzidos, o KV-1, Kliment Voroshilov, excelente carro de combate para o início da guerra, um carro de combate pesado, produzido em massa, era produzido na cidade de Leningrado. Era em Leningrado que estavam as grandes fábricas do país, complexos industriais como, por exemplo, a Kirovsky Zavod, muito perto da qual eu morei, uma fábrica que, quando você chega, Lemuel, ela muito mais lembra uma fortaleza do que uma fábrica em si. É um complexo industrial enorme, onde se produzia desde relógios como esse aqui, a propósito, é um relógio com mais de 83 anos de idade, um dos primeiros da União Soviética,
como também tanques, aviões, máquinas, tudo que você puder imaginar. E havia outro aspecto também. Leningrado era, até hoje, a cidade se chama São Petersburgo, é considerada a capital cultural do país. Quer dizer, uma capital cultural, a cultura é um elemento muito importante na identidade de qualquer povo do mundo, não apenas do povo soviético, não apenas do povo russo, mas de qualquer povo. E a Alemanha nazista visava, com a sua campanha de extermínio, atacar essa cidade, em conjunto com o exército finlandês. A Finlândia, que a propósito era uma democracia, porque muita gente comete o erro de considerar a Finlândia, mesmo na historiografia soviética, como sendo um regime fascista, sendo que a Finlândia não era um regime fascista, eles inclusive tinham eleições presidenciais, era um regime democrático que, infelizmente, de forma covarde e traindo acordos de paz firmados com a União Soviética ainda em 39 e 40, partiu para a ofensiva, para o cerco a essa cidade, vitimando milhões de pessoas. Hoje, quando você chega em São Petersburgo, é muito fácil ver nas principais ruas da cidade, nos principais monumentos esses que são inclusive cartões postais da cidade, marcas de estilhaços das mais de 160 mil granadas de artilharia lançadas sobre a cidade. Imagine que você está em sua casa, com a sua família, e de repente toda a sua família ser destruída por um tiro de morteiro ou por uma bomba lançada de um caça-bombardeiro Stuka. Foi essa a realidade de milhões de pessoas durante esse período. Uma cidade cercada, uma cidade bombardeada dia e noite por tiros de artilharia, porque Hitler queria não apenas acabar com a sua população, ele queria simplesmente riscar essa cidade completamente do mapa, de modo a transformar essa cidade, que hoje, inclusive, recebeu o título de melhor cidade turística da Europa, num grande canal. Cristiano, como é que as pessoas conseguiram sobreviver com a falta de alimentos, com os bombardeios, com a baixa temperatura, a todo esse tempo de cerco do exército de Hitler? Foi um processo muito difícil. Eu, durante a minha estadia na Rússia, durante a minha vivência lá, cheguei a conhecer pessoas que vivenciaram, pessoas que nasceram nessa época, chamados filhos do bloqueio, e sobreviventes também. E as histórias que essas pessoas contam, Lemael, são, infelizmente, histórias terríveis de apertar o coração. Hoje, quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, muita gente se lembra do massacre de judeus, do Holocausto, mas pouquíssima gente sabe sobre o que foi o cerco de Leningrado. Na época, a União Soviética emitiu a ordem para que a cidade de Leningrado não podia se render a qualquer custo, porque se caísse Leningrado, muitas outras cidades iriam cair também, poderiam se render, mas eles preferiram resistir. Mesmo passando fome, mesmo passando frio, eles não se entregaram aos nazistas. E quais eram as estratégias de sobrevivência? O pior período do cerco de Leningrado, conforme me contaram sobreviventes, conforme nos conta Yegor Yakovlev em sua maravilhosa obra Vainá na Unitagenia, ou seja, Guerra de Destruição, que o Terceiro Reich preparou para a Rússia. Eu cheguei a conhecer pessoalmente, o autor, a propósito, tem inclusive seu autógrafo na obra, Yegor Yakovlev. Ele mostra que o pior período foi os meses de outubro até abril, outubro de 41 até abril de 42. Porque foi nessa época em que a cidade começou a ficar sem energia, começaram a faltar as coisas. Quando faltaram as coisas, a União Soviética emitiu um decreto pelo qual cada pessoa recebia um cartão de racionamento. Esse cartão era o que existia de mais valioso na cidade, você não podia perdê-lo de jeito nenhum, no qual cada cidadão recebia 225 gramas de pão. É claro que não é esse pão que hoje a gente vê na padaria, esse pão branco que, como se diz, é mais para acompanhar o seu café, para encher o bucho, como se diz no popular. Não, era um pão que vinha com muitos nutrientes, que vinham com
aquilo que era essencial para você, pelo menos, se manter em pé, digamos assim. Era com esses 125 gramas de pão para o dia todo que você ia cavar trincheiras, que você ia passar frio, que você ia fazer uma série de atividades, inclusive trabalhar, inclusive na própria produção, porque sem munição, sem armas, sem tanques, sem aviões, nenhum país ganha uma guerra. Então essas pessoas levavam a vida normal, uma vida muito puxada, extremamente puxada, mas sobrevivendo com esses 125 gramas de pão. Esses 125 gramas são suficientes? Não. Por isso as pessoas buscavam também outros meios. Por exemplo, havia uma raça de gatos na cidade de Leningrado que ela foi completamente dizimada. Eu devo recordar a quem acompanha esse vídeo que o gato é o animal favorito da grande maioria dos russos. Se você entra em uma rede social russa, você vai ver memes com gatos. Você vai ver soldados do Exército Vermelho representados por gatos. Tem um artista, Vasseloshkin, que ele tem muitas obras de arte no qual ele tem gatos, caricaturas de gatos. E essas pessoas tiveram, quer dizer, que sacrificar seus melhores amigos para não morrer de fome. Caçavam pombos, em casos mais extremos, ratos, e em casos ainda mais extremos, recorriam a colas de livros, papéis, couro de cinto e de outras coisas, couro de botas, utilizaram os recursos mais extremos para garantir a sua sobrevivência. Foi uma realidade muito difícil, não foi por acaso que muitas pessoas tiveram problemas de distrofia alimentar. Só para quem nos acompanha ter uma ideia, surgiu na época chamada doença de Leningrado. Doença de Leningrado é uma forma de distrofia muito acentuada, e a própria Alemanha nazista muitas vezes fazia uso disso, dessas imagens, para dizer que Leningrado havia se transformado em uma cidade fantasma, em uma cidade de mortos-vivos. Os alemães costumavam dizer que não entravam na cidade de Leningrado porque estavam esperando até que o último sobrevivente caísse morto de fome, para que eles, enfim, removessem os corpos e eliminassem, quer dizer, dinamitassem completamente a cidade. O que era, aliás, parte do chamado Plano Baker. O Plano Baker, que era um plano de extermínio completo da população daqueles povos que viviam, não só na União Soviética, como no leste, de uma forma geral. Cristiano, foram aproximadamente 1 milhão de mortos no cerco a Leningrado, sem falar das sequelas e traumas deixados pela guerra. Como é que o tema é tratado hoje por historiadores e memorialistas na Rússia? O tema é tratado da forma mais delicada possível. Hoje, a Rússia, e principalmente a cidade de São Petersburgo, tem uma série de museus no qual é muito fácil tanto adquirir documentos de época, histórias de pessoas que morreram, documentos valiosíssimos como, por exemplo, páginas do Diário de Crianças, dentre os quais o Diário de Tânia Savicheva. Muitas pessoas no Ocidente ouviram falar de Anne Frank, uma jovem adolescente holandesa que deixou o registro da guerra, mas quase ninguém conhece sobre o Diário de Tânia Savicheva, que que sofreu com essa guerra e, infelizmente, durante a fase da evacuação, morreu de fome e de doenças. O Exército Vermelho conseguiu fazer um feito memorável, criando um caminho conhecido como Estrada da Vida. Uma estrada que eles, durante a fase mais rigorosa do inverno, quando o lago Ládoga se transforma em uma espessa superfície de gelo, passaram caminhões, mantimentos e evacuaram, claro, os civis da cidade. É um tema muito pesquisado e presente em museus como, por exemplo, o Museu do Bloqueio de Leningrado, dentre tantos outros. A cidade tem, inclusive, placas, muitas placas memoriais e ruas em honra, em memória daqueles que fizeram pela sua defesa.
Eu peço a você que entrou agora, que está nos acompanhando e que sempre assiste ao nosso programa para se inscrever, dar o seu like, compartilhar a nossa programação. É importante para fortalecer o nosso trabalho. E também dê suas sugestões, deixe o seu comentário, porque isso faz com que nossa equipe possa dinamizar e buscar assuntos que interessam ao público. Nós estamos conversando com Cristiano Alves, ele que é um especialista na história da Rússia. E agora nós vamos conversar um pouco, Cristiano, sobre a figura de Stalin. É uma biografia controvertida. Existem pelo menos duas visões em torno de Stalin. Uma aponta Stalin para um ditador, outro aponta o seu lado de estadista, de fundador de uma superpotência. Até que ponto a produção historiográfica do Ocidente contribuiu para a construção da visão negativa de Stalin? Infelizmente, a visão que a maioria das pessoas hoje tem no Ocidente sobre Stalin é uma espécie de consenso construído ainda durante a época da Guerra Fria, principalmente por americanos e britânicos. Eu diria até que os britânicos têm talvez um peso nisso muito maior do que os próprios americanos. Por quê? Quando o mundo precisou de Stalin, todos rasgaram-lhe elogios. O famoso professor, doutor italiano Domenico Losurdo, menciona um episódio de Yalta, quando, ao encontrar-se com Stalin, Churchill se referiu a ele como Stalin o Grande, como o legítimo sucessor de Pedro o Grande, famoso czar da Rússia. Há um documentário também do Exército Americano, precisamente do Departamento de Guerra, chamado Why We Fight, the Battle of Russia, ou seja, a Batalha da Rússia. E nesse documento nós vemos como o exército americano, seus comandantes, inclusive nomes abertamente anticomunistas, como, por exemplo, o general Douglas MacArthur, rasgam elogios tanto à resistência do Exército Vermelho quanto à própria liderança da União Soviética. Ou seja, enquanto eles precisavam de Stalin, Stalin era sempre mostrado da forma mais positiva possível. Mas acontece então um evento memorável, do qual nós, brasileiros, indiretamente tomamos parte, que foi a Guerra Fria. Uma guerra que envolveu superpotências, que envolveu um verdadeiro embate de civilizações e dois modelos completamente antagônicos, o capitalismo e o socialismo. E era necessário, evidentemente, que tanto no mundo socialista ninguém queria que alguém tivesse uma imagem positiva do capitalismo, como também no capitalismo ninguém queria que houvesse qualquer imagem positiva do socialismo. E nessa época, principalmente na segunda metade dos anos 40, os comunistas contavam em todo o mundo com uma enorme popularidade. Não foi por acaso que na maioria dos países do leste europeu eles chegaram ao poder por meio de eleições. Na França, eles tiveram vitórias importantíssimas. Na Itália também eram muito bem vistos. Em praticamente todas as partes do mundo, os comunistas eram vistos como aqueles que venceram os fascistas. Essa imagem, claro, não interessava nem um pouco ao Ocidente. Só para se ter uma ideia do nível da popularidade de Stalin nessa época, me atrevo aqui a ler uma passagem mencionada na obra de Domenico Losurdo sobre quem era Stalin antes do início da Guerra Fria. Essa passagem foi dita por Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi, que foi um dos fundadores, um dos pais fundadores da União Europeia, e é considerado no universo católico como um servo de Deus. O servo de Deus é, na hierarquia católica, um passo antes da santidade. Vejamos aqui o que ele diz. Quando vejo que, enquanto Hitler e Mussolini perseguiam os homens,
por causa da sua raça e inventaram aquela espantosa legislação antijudaica que conhecemos, e vejo atualmente os russos, compostos por 160 raças, procurarem a fusão dessas raças, superando as diversidades existentes entre a Ásia e a Europa, essa tentativa, esse esforço para a unificação do consórcio humano, deixai-me dizer, este é cristão. Este é eminentemente universalista, no sentido do catolicismo. Essa aqui é uma passagem de Alcides de Gasperi, mencionado em Stalin, História Crítica de uma Lenda Negra, de Domênico Losurdo. Ou seja, se trata de uma imagem completamente que contrasta totalmente com aquela imagem de Stalin que nós temos hoje. Aquela ideia de um grande ditador, um sujeito que no café da manhã comia criancinhas e no almoço comia, talvez, idosos. É uma imagem completamente demonizada. Só para você ter uma ideia, Lemuel, do nível ao qual chega essa demonização, tem um historiador no YouTube, ele que inclusive é um especialista em Segunda Guerra, Dr. Mark Felton. Gosto muito do canal dele. Mas ele fez um vídeo que eu não gostei, inclusive escrevi um texto contestando a passagem dele, quando ele fala dos piores líderes da história, dos maiores assassinos da história. E ele coloca, inclusive, nessa lista, como não poderia deixar de ser para um historiador britânico que não quer ser tido por comunista, coloca Stalin. E o que ele diz sobre Stalin? Ele diz o seguinte: agora nós vamos falar do homem que matou mais de 20 milhões de pessoas. Ele havia falado de Genghis Khan, ele havia falado de Hitler, ele havia falado de muitos outros líderes que haviam matado muitas outras pessoas. Mas somente quando ele fala de Stalin, ele tem que colocar um número completamente absurdo, um número que inclusive já foi refutado pelos arquivos de Moscou, arquivos soviéticos, que hoje estão inclusive disponíveis. Hoje qualquer pessoa pode acessar, até mesmo de casa, pelo seu computador, os reais dados sobre o número de pessoas que foram reprimidas nessa época, os reais números de pessoas que realmente foram presas, foram fuziladas, que não são números baixos. Isso aqui é preciso dizer, é preciso deixar bem claro. Quando Stalin assumiu a União Soviética ela vinha de dois eventos trágicos. Um deles, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que banalizou completamente a vida, uma guerra que lançou a vida humana num local sujo, frio, um local desprezível que eram essas trincheiras. Uma guerra que conheceu o uso do gás. Hoje o uso do gás é considerado, inclusive, como sendo terrorismo. Uma guerra na qual a vida humana praticamente perdeu completamente o seu valor. Então, esse é um primeiro ponto. A União Soviética, o então Império Russo, conheceu o seu desmantelamento em razão do seu insucesso na guerra, em razão da corrupção. Foi derrubado por um outro grupo de liberais e depois vieram os bolcheviques, que assumiram o poder e reunificaram o país. Stalin, então, que era um homem do Comitê Central, apontado por Lenin, que se tornou o seu sucessor, tinha pela sua frente uma tarefa muito séria. A primeira, de superar obstáculos, como, por exemplo, o analfabetismo. Só para se ter uma ideia, eu tenho uma obra aqui, História da URSS, Período do Socialismo, essa obra pode ser encontrada, inclusive, em língua portuguesa, menciona como em algumas nacionalidades da União Soviética, por exemplo, principalmente no Sul e principalmente na Ásia Central, algumas dessas nacionalidades tinham um índice de alfabetização tão baixo, Lemuel, que ele estava abaixo de 1%. Imagine o que é ter em seu país um povo no qual menos de 1% é capaz de ler e escrever. É um problema seríssimo. O índice de mortalidade infantil no Império Russo e na União Soviética, nos seus primeiros anos, que havia recebido todo aquele império, era um dos mais elevados da Europa, um índice comparável na época ao do México.
Então, essa era a situação em que a Rússia vivia. Era um país que tinha fome. O Império Russo conhecia a cada aproximadamente 5 a 7 anos um ciclo de fome. Em razão de fatos como, por exemplo, a Guerra Civil, houve a Grande Fome do Volga, que inclusive esse ano completa 100 anos. Há inclusive um documentário produzido esse ano na Rússia sobre essa Grande Fome do Volga. Stalin pegou um país completamente em ruínas, um país à beira do esfacelamento, mas conseguiu não apenas unificar esse país, não apenas retornar territórios que haviam sido tomados da Rússia, como, por exemplo, o oeste da Ucrânia, que na época fazia parte da Polônia, o oeste de Belarus, como conseguiu elevar o índice de alfabetização, criar uma série de hospitais que reduziu a mortalidade infantil e criar uma coisa que hoje muitos brasileiros conhecem, mas que na época do Império Russo isso era algo completamente estranho, uma coisa chamada elevador social. No Império Russo, se você nascia camponês, você iria morrer camponês. Se você nascia como mercador, você iria morrer como mercador. E se você nascia como aristocrata, você seria um aristocrata pelo resto da vida. Não é essa coisa que hoje a gente tem no Brasil, que o sujeito quer mudar de vida, ele faz um concurso público e aí se torna alguém na vida, né, como se diz no popular. Isso não existia na Rússia monarquista. Isso não existia antes de Stalin. Para ser honesto, só existia uma possibilidade de você subir na vida na época do czarismo, que era o exército imperial russo. Se você ia para uma batalha, demonstrava o seu valor, você podia ser promovido de soldado para sargento e talvez com alguma sorte você ainda conseguisse até mesmo se tornar oficial. Mas eram casos muito raros. Era uma raridade. Isso explica, em parte, o fervor de batalha, o espírito combativo do soldado russo. Quando o soldado russo dizia, né, Zaveru Zatsarei za Otечество, pela fé, pelo Tsar e pela pátria, ele estava pensando em uma possibilidade de ascensão social. Quando o soldado oficial da Segunda Guerra Mundial muitas vezes se colocava em cima de um ninho de metralhadoras para permitir a passagem da sua tropa, quando ele praticava atos de heroísmo, como fez posteriormente, até mesmo mulheres, sim, o Exército Vermelho, na época de Stalin, era um exército que tinha cerca de 1 milhão de mulheres, coisa que não existia em exército nenhum do mundo. Essa oportunidade foi criada na época de Stalin. Inclusive até mesmo aviadoras, oficiais do exército, pessoas a propósito de diversas nacionalidades. O Exército Vermelho chegou a ter oficiais, generais de origem espanhola, de origem galega, inclusive. Sobre brasileiros, infelizmente, até hoje eu pesquiso se algum brasileiro serviu no Exército Vermelho. Mas esse exército era um pouco do retrato da situação em que o país vivia. A época de Stalin, para nós termos uma ideia do que foi essa época, contou com um tanque durante a Segunda Guerra chamado T-34, considerado por muitos como o melhor tanque da guerra. O inventor desse tanque, Mikhail Koshkin, era um ex-garoto de rua. Um ex-garoto de rua que se tornou engenheiro e que desenvolveu um dos melhores tanques para o Exército Vermelho. Quer dizer, foi uma época de crescimento econômico, de crescimento social. Foi na época de Stalin que a União Soviética desenvolveu a energia nuclear para fins pacíficos. Hoje, quando você vai às grandes cidades da Rússia, casas são aquecidas durante o inverno e a energia é barata, graças a essa energia nuclear construída nessa época. Houve excessos nessa época, sem dúvidas. Até porque a União Soviética, Stalin não herdou nenhuma democracia e transformou de uma hora para outra isso num pesadelo. Não, ele herdou um império que tinha como arma, como instrumento, a violência, e ele utilizou-se desses meios para construir um novo país, um novo homem, uma civilização. Cristiano, uma boa
uma boa explanação você fez aí de Stalin e o período de processo de construção desse novo país. Quais as diferenças, do ponto de vista ideológico, entre o stalinismo e o trotskismo? Para nós do Ocidente, quando a gente olha para a União Soviética, não tem como não fazer uma leitura sobre o pensamento de Stalin, mesmo que seja a partir de obras, a partir da historiografia ocidental, que você apontou aí como uma certa contradição, e comparar com Trotsky. Quais as diferenças entre essas duas pessoas, essas duas lideranças e as suas ideias? Trotsky é hoje, na Rússia, a nível, eu diria, oficial e não oficial, considerado como persona non grata. Ele é um personagem que, durante os anos da Revolução Russa, ele exerceu um papel muito importante, não apenas durante a Revolução Russa, como também durante a Guerra Civil. Não foi por acaso que até mesmo Stalin chegou a elogiar a atitude de Trotsky no ano de 1917, quando ele se mostrou um importante e hábil organizador. Trotsky conseguiu reunir, inclusive, um apoio internacional para a Revolução, já que ele era um homem que dominava muitas línguas, era um homem com um nível cultural muito elevado, mas, infelizmente, como acontece, aliás, não só a Trotsky, como há muitas pessoas com um nível cultural muito elevado, até mesmo intelectuais no Brasil, isso, ao mesmo tempo, transformava em um homem muito arrogante. Um homem que, ele não conseguindo se tornar o sucessor de Lenin, utilizou praticamente toda a sua carreira política, após, claro, ele perder na disputa presidencial, para atacar um novo país, um novo sistema, um novo modelo que estava sendo construído a partir de quando se dá a escolha do triunvirato que viria a suceder Lenin. Triunvirato esse composto por Stalin, Kamenev e Zinoviev, nos primeiros anos do poder soviético. A atitude dele de desrespeito ao princípio do centralismo democrático acabou tornando ele como uma espécie de renegado no Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. A atitude essa de renegado que ele constantemente utilizou ao seu favor, reunindo pessoas que também tinham interesse em ocupar o poder, a ponto do partido vê-lo como uma ameaça e chegar a expulsá-lo do partido. Só que isso para ele não bastou. Ele continuou fazendo uma oposição ferrenha, continuou atacando o governo, até o ponto de ele ser deportado para o Cazaquistão. O Cazaquistão, que na época Na época ainda não existia, na realidade, fisicamente, o Cazaquistão era muito mais um território, uma região da Rússia Soviética do que um país. O Cazaquistão só veio a surgir como um país a partir de 1933, se não me falha a memória. Trotsky, ainda nos anos 20, foi enviado para lá. Era uma forma de desenvolver aquela região, uma forma de, na época, era um deserto, basicamente. Hoje é um país moderno. Lá ele foi entrevistado por um jornalista espanhol chamado León Vilanua, e essa questão que eu mencionei aqui, da arrogância dele, fica bastante evidente nessa entrevista. Quando ele apresenta todos os líderes soviéticos como idiotas, que não sabiam o que fazer, e que ele deixa bem claro que ele tinha interesse em ocupar o poder. Ocupar o poder mesmo com a discordância dos demais membros do Partido Comunista. Eu costumo dizer que se hoje existe um personagem em nossos dias muito parecido com Trotsky, não na esquerda, mas na direita, esse homem se chama Donald Trump. Donald Trump, que foi o presidente dos Estados Unidos, perdeu a eleição, inconformado com o fato de ele ter perdido a eleição, passou a fazer o quê? Criar boatos para, enfim, deslegitimar aquele que havia sido eleito no lugar dele, no caso Joe Biden,
mobilizar pessoas para tomar o Congresso de assalto, passou a adotar esse tipo de atitudes. No caso de Trotsky, ele foi banido para o Cazaquistão, enquanto que, no máximo, Trump foi banido do Twitter. Se nós analisarmos as atitudes de Trotsky nos anos 30, elas são atitudes que basicamente se limitam a quê? A atacar o poder soviético, quer dizer, não apenas Stalin enquanto político, mas até mesmo no plano pessoal. Ele apresentava Stalin como sendo uma espécie de camponês ignorante, embora o relato, por exemplo, de Franklin Delano Roosevelt, quando ele conheceu Stalin pessoalmente em Yalta, ele menciona Stalin como um sujeito bastante culto, um sujeito bastante fino. Se nós consultarmos, por exemplo, a biografia de Stalin, de autores como Arsen Martirosyan, que eu tenho aqui em mãos, ela faz parte de uma série de livros chamado 200 mitos sobre Stalin, 200 mitos sobre Stalin, um trabalho biográfico. Ele menciona, ele traz aqui referências, por exemplo, às notas que Stalin tirava na escola, as notas que ele tirava no seminário, e até mesmo alguns fatos interessantes, como, por exemplo, o fato de que Stalin ele conhecia, ainda que de forma superficial, línguas como, por exemplo, a alemã, a turca, durante o período em que ele se exilou fora da Rússia, e ele mostra uma série de mitos, dentre esses alguns criados pela figura de Trotsky. O trotskismo, se analisarmos a questão político-ideológica, no que nós podemos distinguir da política de Stalin? O trotskismo não aceita, por exemplo, a noção de um centralismo democrático. Centralismo, em vez do centralismo democrático, Trotsky defende uma multifacetagem no partido, quer dizer, o partido ele não atende a um centro. E essa tendência, se nós analisarmos, por exemplo, os atuais partidos trotskistas, nós veremos que há, pelo menos, 5 diferentes quartas internacionais. Quer dizer, por aí a gente tira que eles não trabalham com base na ideia de um centro, de unidade partidária. O trotskismo acusou, por exemplo, Stalin de ter criado uma espécie de burocracia, sendo que essa burocracia ela não foi uma criação de Stalin, ela foi uma criação, na realidade, do próprio Império Russo. Stalin herdou um império, quer dizer, uma monarquia, e é claro que não era da noite para o dia que ele iria se desfazer dessa burocracia. Embora até mesmo historiadores como, por exemplo, Eric Hobsbawm, reconheçam em A Era dos Extremos que os expurgos que se deram nos anos 30 foram uma forma de Stalin reduzir essa burocracia. Historiadores ocidentais, como, por exemplo, Edward McNeill Burns, demonstra que a diferença de um salário de um operário qualificado para um deputado, na época de Stalin, era de 3 vezes. Se a gente for comparar, por exemplo, com a nossa situação no Brasil, hoje o salário mínimo é um pouco mais do que R$1.000. Agora, qual é o salário que recebe, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, um presidente? É uma diferença muito grande, uma diferença, eu diria que colossal. Um deputado federal chega a ganhar com todos os seus auxílios algo, corrija-me se eu estiver errado, algo perto de R$100 mil. Se a gente comparar com o salário mínimo de R$1.000, quer dizer, uma diferença de mais de 100 vezes. Na União Soviética, essa diferença era uma diferença de apenas 3 vezes. Os filhos de Stalin, assim como deputados, o próprio Mikhail Kalashnikov, inventor do famoso fuzil de assalto, conta como ele tinha uma vida bastante modesta. Eles viviam em apartamentos simples. Havia, claro, apartamentos também mais suntuosos para os melhores profissionais do país, os melhores engenheiros, os melhores militares e também os melhores operários. Mas era uma diferença sutil entre essas pessoas e a massa trabalhadora da União Soviética. Essa questão da burocratização, ela veio a ser mais problemática, foi exatamente depois da época de Stalin, depois que Nikita Khrushchev produziu o seu relatório e atacou a figura de Stalin. Mas, na época dele, ele procurou exatamente conter isso. Hoje, a historiografia russa costuma... você mencionou como essa questão do ditador. Ele é um personagem também controverso.
Um personagem controverso, mas que eu diria da seguinte forma. Há uma citação famosa de Nikolai Starikov, historiador, pesquisador russo. Eu costumo dizer o seguinte: os comunistas sempre dizem que Stalin foi um grande comunista. Os nacionalistas dizem que Stalin foi um grande nacionalista. E os patifes dizem que Stalin foi um grande patife. Cristiano, quais as lideranças políticas são mais lembradas na produção historiográfica russa hoje? Lenin, Stalin ou Trotsky? Vamos começar pelo menos lembrado. Trotsky embora ele seja lembrado, claro, de forma negativa, ele é apresentado como um sujeito que abdicou da ideia de construir o socialismo na Rússia, que abdicou da ideia de desenvolver a Rússia. Afinal de contas, lembramos aqui, Trotsky sustentava a ideia da revolução permanente, uma ideia que, inclusive, é muito distorcida aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se a gente pegar, por exemplo, os livros de história recorrentes utilizados em escolas, eles vão apresentar a situação de que forma? Tinha o Trotsky, que defendia uma revolução internacional, e Stalin, que defendia a ideia do socialismo num só país. Daí o que se forma na mente do sujeito, na mente de alguém que não tem uma profundidade do assunto? Significa, na cabeça dessa pessoa, que um deles queria que o mundo inteiro fosse socialista e o outro queria que só o país dele fosse socialista. Quando isso aí, claro, é uma simplificação grotesca. Por quê? Depois da Guerra Civil, depois da Revolução Bolchevique, a Rússia era um país que se encontrava numa situação drástica. Basta nós lembrarmos que houve a fome do Volga, problemas de abastecimento, o país não tinha indústria, não tinha alfabetização, não tinha quase nada. Não tinha sequer eletrificação, que foi desenvolvida exatamente na época de Stalin. Trotsky dizia o quê? Trotsky dizia que um comunista, um revolucionário, não tinha mais nada que fazer para a Rússia. Ele dizia que todo o Exército Vermelho, todo o poderio militar, todos os braços, todas as espadas, digamos assim, da União Soviética, o Exército Vermelho também, pelo menos a sua cavalaria, também lutava com espadas, eles tinham que rumar em direção à Europa e que o socialismo, o comunismo, só poderia ser alcançado com a ajuda da Europa. Quer dizer, ele colocava o destino da revolução em mãos completamente estrangeiras. Nas mãos de outro país, nas mãos de outro continente, de uma outra cultura até, eu diria. Exatamente por isso, muitos têm Trotsky como aquilo que Georgy Dimitrov, um dos líderes da Internacional Comunista, chamava de cosmopolitismo apátrida. Uma ideia que nada tem em comum com o internacionalismo proletário. Uma ideia que nega o próprio sentimento nacional. O sentimento nacional, a possibilidade de você desenvolver o próprio país. As obras de Friedrich Engels nos falam sobre a possibilidade da construção do socialismo sob condições de cerco. De cerco de quem? Cerco daqueles países em volta dos países do campo anticomunista, do campo imperialista. Lenin, em suas obras, chega a defender a possibilidade da construção do socialismo em um só país. Porque o que ele colocava? Lenin dizia que a revolução, ou que o capitalismo é um sistema diversificado. O capitalismo, por exemplo, o que dizia Lenin? O capitalismo no Reino Unido não é o mesmo capitalismo que na Rússia. Mesmo se nós pegarmos o Brasil, o capitalismo que nós temos, por exemplo, em São Paulo, não é o mesmo capitalismo que nós temos no interior do Rio Grande do Norte, ou no interior do Ceará. Ele pregava a lei do desenvolvimento desigual do capitalismo e Stalin compreendia isso perfeitamente. Ao mesmo tempo, a situação geopolítica do mundo naquela época era uma situação que não possibilitava uma revolução internacional como queria Trotsky.
Um projeto que, aliás, lembrava muito mais um projeto napoleônico do que um projeto leninista. Porque Napoleão também defendia o quê? Ele defendia que, se uma vez ocorrida a Revolução Francesa, essa revolução tinha que se expandir. Só que nenhuma ideia, nem liberalismo, nem socialismo, nem fascismo, ela pode ser imposta por meio de baionetas. Você não pode pegar uma baioneta e dizer, você agora vai adotar esse sistema aqui. E essa era a proposta de Trotsky. Uma proposta que, claro, custou muito caro, porque o Exército Vermelho sequer conseguiu passar da Polônia. A União Soviética acabou tendo que fazer concessões, como, por exemplo, no Tratado de Brest-Litovsk, e foi o projeto de construção do socialismo em um só país, de Lenin e de Stalin, que permitiu criar um elevador social, criar universidades, eletrificação e tudo aquilo que veio a transformar a União Soviética em uma grande potência mundial. Então, por isso, hoje, Stalin ele é retratado na historiografia russa como um líder desenvolvimentista, apesar de que há uma parcela de historiadores liberais e principalmente de jornalistas e escritores, muito mais do que historiadores, que procuram vilanizar a figura de Stalin. E vilanizar por quê? Em razão de repressões políticas essas que se deram, porque na época de Stalin conheceu a oposição das maiores potências do mundo. Países como o Reino Unido, como a França, como o Japão, enviavam espiões e sabotadores à União Soviética, em atos inclusive comprovados e devidamente documentados de sabotagem. Esses países insistiam em atos de provocação contra a União Soviética, como hoje, inclusive, provocam a Rússia, para induzi-la a iniciar uma guerra mundial. Porque em toda guerra, o que acontece? Quem ataca primeiro é tido como agressor. E a União Soviética lutou intensamente para que isso não acontecesse nos anos 30. Na França, por exemplo, um guarda branco emigrado na França chegou a ponto de assassinar o presidente da França, o presidente que inclusive concedeu a ele abrigo político, asilo político, para poder tentar culpar a União Soviética e forçar a França a entrar numa guerra contra a União Soviética. No Reino Unido, terroristas atacaram a sociedade de comércio Arcos, uma sociedade de comércio, não eram militares, não eram espiões, eram pessoas que estavam querendo negociar, fazer negócios com o mundo capitalista. A sede dessa organização foi metralhada, de modo a forçar a União Soviética a declarar guerra ao Reino Unido, o que não funcionou. O Reino Unido moveu tropas para o norte, na época se chamava a Pérsia, que hoje é o Irã, de modo a pressionar a União Soviética a ter ações retaliativas. Na fronteira com o Japão, porque na época o Japão ocupava a Manchúria, eram disparados tiros de soldados japoneses contra tropas soviéticas para forçar a União Soviética a atacar o Japão e criar uma frente unida do mundo inteiro, mundo capitalista, claro, para atacar a União Soviética. Então, quer dizer, essa era a situação da época. Situação essa que foi contornada. Stalin conseguiu reunir todo o mundo livre na época para formar uma frente unida contra o nazismo e ele teve sucesso. Então, essa sua política, ela hoje é vista, avaliada de forma positiva pela maioria dos historiadores, pela maioria dos analistas em direito internacional e estudiosos da época. Lenin, infelizmente, é visto, digamos, já de um modo diferente. Lenin é normalmente retratado de forma positiva. Por exemplo, recentemente foi feito pela TV russa um seriado chamado Trotsky, e outro seriado que, inclusive, não saiu no Brasil, chamado Demon Revolution, ou seja, o demônio da revolução. E Lenin é apresentado de que forma? Como sendo um sujeito amador, um sujeito frustrado, com problemas pessoais, que queria organizar uma revolução na Rússia com o apoio do Ocidente. A retórica da burguesia hoje é mostrar Lenin
como sendo um indivíduo que recorreu a empresários, a financiadores estrangeiros para fazer a sua revolução na Rússia. Eles adoram mencionar, por exemplo, o nome do chamado agente Parvus. Parvus que, de fato, chegou a conhecer Lenin, mas que acabou não apoiando a revolução como ele prometeu. Hoje, o governo russo, que é um governo que não tem nada de comunista, procura apresentar a figura de Stalin como sendo uma espécie de líder desenvolvimentista, né, que agiu contra o interesse de Lenin, Lenin como sendo uma espécie de indivíduo, uma espécie de diletante que queria poder simplesmente por poder, e Trotsky como sendo o pior desses três. Essa é a forma como hoje, infelizmente, a imprensa na Rússia e mesmo alguns livros de história retratam a figura de Lenin. Mas que apesar disso, meu irmão, a Rússia ainda preserva um pouco dessa memória, por exemplo, nas ruas. Toda cidade na Rússia tem uma rua Lenin. E se for uma cidade grande, sempre haverá uma avenida chamada Lenin. Monumentos a Lenin ainda há na Rússia. Alguns foram removidos, outros derrubados, mas pelo menos praticamente todas as grandes cidades ainda têm um monumento. Cristiano, vamos sair um pouco da Rússia e para você. Como é a experiência de viver na Rússia e qual a sua a atividade que você desenvolveu lá, a relação que você mantém ainda com a Rússia? Eu posso dizer que é uma relação muito próxima ainda, embora eu agora esteja no Brasil, muito longe da Rússia, mas foi um período muito importante da minha vida em que eu pude aprender muita coisa. Isso diz respeito à história russa, isso diz respeito a atividades culturais, incluindo aqui a própria língua russa. Eu, na Rússia, trabalhei em eventos importantes, como, por exemplo, a Copa do Mundo. O discurso de abertura, por exemplo, feito pelo presidente Vladimir Putin, ele saiu integral na Fox, porque eu que fiz essa tradução. Outros canais, como, por exemplo, a Globo, né, mostraram isso o discurso de forma muito esparsa, porque a tradutora tinha pouca experiência com isso. Enquanto que na Fox Brasil, eu que fiz essa tradução, embora tenha sido divulgada a voz do João Guilherme. João Guilherme, que eu trabalhei nessa época com o João Guilherme, com o Edmundo, com o Carlos Eugênio Simon e com muitos outros nomes que talvez quem acompanha o canal já ouviu falar. Com o Zinho também, campeão da nossa seleção brasileira, eu trabalhei com todo esse pessoal. Trabalhei de que forma? Não apenas traduzindo, como também produzindo matérias jornalísticas. Participei de eventos como, por exemplo, eu fui o único brasileiro a participar da organização dos festejos de 100 anos da Revolução Russa. Um brasileiro que foi educado no Rio Grande do Norte, que morou durante boa parte da vida no Rio Grande do Norte, foi um dos organizadores desse evento. Aprendi a história do país, aprendi, inclusive, coisas que aqui no Brasil a gente não vê serem estudadas, como, por exemplo, a arte da esgrima. Por isso que eu tenho essa espada de 2 mãos aqui atrás. Uma tradição muito antiga, não apenas para os russos, mas aqui no Brasil há alguns grupos, principalmente São Paulo, e Curitiba também, a Ordem do Grifo de Fogo, eles estudam essa arte. Arte essa que está bem documentada em documentos medievais, em documentos principalmente da Renascença, né, trazem a escola da espada de 2 mãos, o florete, né, coisas que foram inclusive utilizadas aqui no Brasil. Artes, né, técnicas que foram empregadas aqui no Brasil, mas que infelizmente nós acabamos perdendo isso. Porque aqui no Brasil nós não temos esse costume de preservar a nossa história. Quer ver uma coisa, por exemplo, eu pergunto, quantos museus foram abertos nos últimos 5 anos em Mossoró ou em Natal? Eu acredito que seja um número muito pequeno.
E na Rússia isso não é só uma iniciativa do governo. Há pessoas, quer dizer, indivíduos privados que fazem isso. Os russos, eles colecionam quase tudo que você imaginar, desde moedas até artefatos da Segunda Guerra Mundial, que são adquiridos, por exemplo, em escavações. Eu participei de escavações na República da Carélia, no qual nós não apenas localizamos ossadas de soldados que lutaram contra o exército finlandês, como também equipamentos de guerra. Eu encontrei até mesmo algumas coisas que algumas até pediram para eu nem mostrar, né, para que não ninguém, digamos, confundisse as coisas, para que isso não trouxesse problemas. Por exemplo, granadas de morteiro não detonadas, artefatos explosivos, coisa desse tipo que nós sempre deixávamos lá na própria floresta. Foi uma experiência incrível, uma experiência na qual eu conheci, claro, não apenas a história, como também a própria hospitalidade do povo russo. Eu posso dizer que o povo russo... eu já vi pessoas que às vezes dizem assim, né, Moel? Eu não vou para a Rússia porque eu temo pela minha integridade física. Não, porque eu tenho medo de chegar, né, uma gangue, né, de algum neonazista lá e querer me atacar. Só que eu posso dizer que eu nunca fui tão bem recebido em um país quanto na Rússia. E todos os brasileiros que vão para lá para estudar medicina, para estudar história, sempre relatam exatamente a mesma coisa. Homens, mulheres, brancos, negros, asiáticos, os brasileiros mais diferentes que vão para lá sempre se sentem muito bem acolhidos na Rússia. Eu posso dizer que é um povo que, em termos de temperamento, em termos de abertura, tem muita coisa em comum com o povo brasileiro. E muita coisa em comum mesmo, até mesmo em seu aspecto cultural. Por exemplo, eu fiz um curso lá, um curso de cultura russa. E uma das danças tradicionais, né, que os camponeses costumavam... Hoje isso é bem menos comum, mas ainda há pessoas que preservam essa tradição. Eles chamam de quê? Eles chamam de vechorka. Não tem nada mais parecido com a quadrilha junina do que uma coisa chamada vechorka. São danças típicas, as pessoas utilizam trajes típicos do povo russo. Tá? Aqui, infelizmente, eu não conheço, pelo menos, nenhum historiador que se preocupe em resgatar trajes típicos do camponês brasileiro. Posso estar enganado, mas é uma área também interessante. E há pessoas que se dedicam a isso na Rússia. Pessoas que se dedicam a estudar quais eram as danças que esses camponeses, que essa gente, como é que se diz, rural, digamos assim, aprendia, né, fazia naquela época. Há pessoas que não só se dedicam a isso, como ainda praticam isso. A valorização da cultura brasileira. Em São Petersburgo eu encontrei clubes de forró. Você consegue imaginar isso, Lemal? Russos dançando forró, dançando, aprendendo nosso samba. Moças russas aprendendo samba. Eu conheci eu tinha uma colega lá, que era tradutora, que ela samba de forma espetacular. Pessoas que organizavam, inclusive, eventos de carnaval. Você não vai ver isso em Nova York, exceto talvez por uma comunidade brasileira em Nova York. Eu não conheço nada parecido em Paris, em Londres, organizado por franceses, por pessoas nativas, mas você vai ver isso na Rússia. Você vai ver isso na Rússia. Então, é um povo que, na minha opinião, é muito discriminado aqui, o que nós vemos sair na mídia sobre a Rússia e sobre os russos. Normalmente é uma imagem estereotipada e extremamente distorcida, não apenas sobre a sua política internacional, como também sobre os costumes de seu povo, e que os brasileiros que forem para lá, com certeza irão se sentir bem acolhidos e irão ficar deslumbrados com as belezas, com aquilo que o país tem a oferecer. Cristiano, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Você poderia nos falar um pouco sobre a atual política da Rússia e a relação com a China e os Estados Unidos?
A política internacional russa hoje passa por uma situação bastante tempestuosa, graças às ambições, graças não, né, em razão das ambições militaristas do Tratado do Atlântico Norte, quer dizer, da OTAN. Hoje, Lemuel, infelizmente, países como, por exemplo, a Ucrânia que já fez parte da União Soviética, tem um regime cujo parlamento possui grupos abertamente neonazistas. Grupos que pregam, por exemplo, o extermínio de russos, que negam o caráter multinacional do Estado ucraniano. Pessoas que, aliás, promovem atitudes não apenas contra os russos étnicos, mas também contra gregos. Existe uma minoria grega na Ucrânia, contra húngaros, dentre outros povos. E essa mesma Ucrânia hoje promove uma ação conhecida como ação antiterrorista, que nada mais, nada menos é do que um eufemismo para ações de punição e extermínio de sua própria população. Qual população? A população de uma zona riquíssima em recursos minerais, principalmente carvão, conhecida como Bacia do Don, ou em russo, Donbass, leste da Ucrânia, onde hoje você tem duas repúblicas, de fato, repúblicas autoproclamadas, a República de Donetsk e a República de Lugansk. Eu tentei chegar até essas repúblicas no início de 2016, quer dizer, cheguei a conhecer alguns representantes dessa república. Nessa região aconteceu uma guerra, em fins de 2013 e em 2014, no qual tropas ucranianas, a exemplo do que faziam os nazistas, bombardeavam sem dó nem piedade populações civis. Imagina que é você estar em sua casa e de repente você perder sua mãe, perder a sua família por causa de um salvo de morteiro. Isso foi feito em 2014 para aterrorizar essas populações e limpar completamente a área. Populações essas que não aceitaram o golpe de Estado de 2013 e 2014, conhecido como Euromaidan, que foi capitaneado não apenas por neonazistas, como também por nomes como, por exemplo, John McCain, quer dizer, um indivíduo de um outro país, dos Estados Unidos, dando apoio a um golpe de Estado naquele país, dentre muitos outros nomes do Ocidente que estiveram lá apenas com uma função, utilizar a Ucrânia como cabeça de ponte contra a Rússia. Hoje, se nós pesquisarmos sobre a situação na região, nós iremos ver que existe uma grande concentração de tropas dos Estados Unidos, do Reino Unido e até mesmo de países como, por exemplo, a Polônia, no extremo leste da Ucrânia, próximo à fronteira com a Rússia. E aí, para nós entendermos o absurdo dessa situação, enquanto a Rússia concentra tropas dentro do seu próprio território, devido a provocações que foram feitas contra a população do Donbass, hoje nós temos tropas de países como os Estados Unidos, quer dizer, um país que está do outro lado do oceano, com um grande contingente militar próximo das fronteiras da Rússia. Hoje, o exército ucraniano opera armas antitanque doadas pelos Estados Unidos. Canhões doados pelos Estados Unidos. Canhões esses que qualquer pessoa na Ucrânia, inclusive pessoas que nem são militares, podem disparar contra populações do Donbass. E a Rússia hoje, defendendo os seus interesses, visando negociações, é de forma criminosa e desonesta apresentada pela mídia ocidental como sendo um país que quer iniciar uma guerra, que quer invadir a Ucrânia. Ora, até alguns meses atrás foi apresentado uma espécie de relatório, entre aspas, de um suposto plano de invasão da Ucrânia pela Rússia. Daí quem foi que criou esse relatório? Lockheed Martin. Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas do complexo militar industrial americano, que faz caças como, por exemplo, o F-18,
o F-22, que é um caça invisível, quer dizer, armas modernas que os Estados Unidos pretendem utilizar no caso de uma guerra contra a Rússia. É possível imaginar uma guerra da OTAN, dos Estados Unidos contra a Rússia hoje? Pouco provável, eu diria que até quase impossível, porque isso descambaria para uma guerra nuclear. Mas transformar a Ucrânia numa espécie de novo Afeganistão, ou eu diria até melhor, numa espécie de novo Terceiro Reich, já que há nomes abertamente fascistas nesse país, nomes que inclusive inspiram a extrema-direita aqui no Brasil, porque há deputados, há inclusive coronéis bolsonaristas que aparecem muitas vezes em manifestações, que aparecem em vídeos, em transmissões, lá exibindo a bandeira da Ucrânia, inclusive símbolos de pessoas que cooperaram com a Alemanha nazista. Então, hoje o Ocidente quer transformar a Ucrânia exatamente em uma Alemanha nazista 2.0, eu diria assim. Um país que irá iniciar provocações contra a Rússia, e em razão dessas provocações, nós teremos sanções contra a economia russa, mais bloqueios econômicos, e assim sucessivamente. O próprio rublo, que, por exemplo, até algumas semanas estava saindo $1, dava o quê? Dava 72, 73 rublos. Agora saltou para 79 rublos. Quer dizer, como que vai ficar a economia do país se acontecer um conflito? E um conflito esse instigado por quem? Instigado, infelizmente, pelos países do Tratado do Atlântico Norte. Estamos na reta final da nossa entrevista com Cristiano Alves e eu gostaria de pedir a Cristiano fazer suas considerações finais e nelas falar um pouco do seu canal Russificando. Eu convido a todos e a todas que acompanham o nosso canal que assistam ao canal Russificando de Cristiano Alves, que é um trabalho muito bom que ele faz. Cristiano, suas considerações finais, amigo, por favor. Bom, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade, me desculpar aqui caso eu tenha me estendido demais em algum assunto, cortado um pouco. Às vezes a gente realmente se empolga, tem razão do tempo. Dizer que o meu canal está aberto para todos, lembrando que eu tenho não apenas o canal Russificando. O canal Russificando é um canal mais voltado estritamente para a cultura russa, mas também o canal do Camarada Comissário, que é um canal mais voltado para assuntos políticos. O canal se chama Camarada Comissário. Tenho o canal Cristianograd, com K, no Telegram, que inclusive é um aplicativo russo, muito bom para compartilhamento de informações. A guerra da Ucrânia é acompanhada praticamente de forma... a possível guerra, né, que espero que não aconteça, é acompanhada de forma bastante meticulosa pelo meu canal. Há traduções, inclusive, de artigos de politólogos, artigos meus, artigos de especialistas, não se trata de trabalhos de amadores, e até mesmo vídeos exclusivos que você pode acompanhar no meu canal. Convido para que acompanhem também o meu Instagram, Russificando, que é um canal que traz muito da minha vida na Rússia e também das tendências atuais do país, possibilidades, inclusive, de negócios, de cultura, entre outras atividades. E quero sempre dizer a todos que jamais se deixem enganar por ilusões superficiais que muitas vezes são criadas pela mídia ocidental. Que busquem os livros, que busquem pessoas como o professor Lemuel Rodrigues, como o doutor Lemuel Rodrigues, que tem esse trabalho importantíssimo e que desenvolvam o seu estado, a sua cidade, exijam das suas autoridades bibliotecas, museus, porque é isso que leva um povo para frente. E que nós temos que lutar por isso no Brasil. Nós agradecemos ao Cristiano pela sua colaboração, desejamos sucesso e que o seu canal, o seu trabalho, os seus canais, aliás, cresçam mais ainda e que as informações sobre o Brasil, sobre a Rússia, se fortaleça esse intercâmbio, porque é importante a gente conhecer a história de outros países, outras culturas,
para que a gente possa se posicionar de uma maneira mais crítica. Eu peço a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação e desejo um forte abraço a todos e a todas. Até o nosso próximo programa.